Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa que tem a capacidade de, diante de um desafio que você não consegue dar conta, não consegue porque aquilo não está ao teu alcance. E infelizmente, às vezes acontece isso, não acontece? Um relacionamento que eu queria que desse muito certo, mas não dá, porque não bate. Às vezes o intelecto um do outro, a troca de ideias não é a mesma. Eu tenho uma empresa, um negócio, um projeto que eu quero levar adiante, mas eu percebo que eu não sou capacitado o suficiente. Você dá um passo atrás para poder entender o que está acontecendo, para poder recomeçar. Você é orgulhoso, tá devendo, ficar devendo mais ainda. Sabe aquele tipo de gente? Abre um negócio, vende o carro é todo consumido por dívida, vende a casa, vende o e vai perdendo tudo, porque não se dá conta de que uma nova capacitação é necessária. Às vezes o orgulho pode nos enterrar. O orgulho é uma grande areia movediça. A gente vai falar do arquétipo que trata disso. Da retomada do orgulho próprio, mas dos perigos que ele representa. E ao mesmo tempo, um arquétipo que é tudo de bom se eu sei utilizá-lo para que ele me ajude a reconhecer o que me falta. Se eu sou incompetente, de que competência eu preciso para fazer algo dar certo? Seja relacionamento, seja minha saúde, seja na esfera do dinheiro, tá? Então fica aí que hoje o vídeo tá muito bom e eu sei que vai servir para muita gente. Hoje a gente vai falar de enfrentar os próprios limites e por que isso é tão importante e por que é importante que isso se faça com clareza. Porque se tem auto-engano nesse processo, ferrou. Eu sou o Ismael de Araújo, prazer para a primeira vez, para quem é a primeira vez que está aqui. Já aproveita para se inscrever no canal aqui no Pergunte ao Morpheus, que vai tratar não só dos arquétipos do tarô, mas de todos os arquétipos de todas as religiões. Em 2020 vai ter viagem para lugares arquetípicos e sagrados de todas as esferas. A gente vai falar de tudo que está nesse universo do arquétipo e da energia mental e psíquica. Então vamos lá, a gente está falando da série dos arquétipos das lâminas do tarô de espadas, que falam do nosso movimento mental. A gente passou pelo As de Espadas, que é a anunciação de um novo tempo, o 2, que é aquela coisa da dúvida, o 3, que é a espetada no coração quando eu me desiludo, e o 4, a necessidade do recolhimento. Agora vamos falar, para entrar no 5 de espadas, vamos falar do efeito colateral do 4, antes, para começar. Qual é o grande efeito colateral do 4? Se eu fico muito tempo nesse lugar meditativo, eu não crio raiz, eu não me capacito para a vida real. Eu vou precisar em algum momento me reconectar com o mundo. E é disso que trata a carta de hoje, que é o 5 de espadas. Então vamos começar a entender esse arquétipo, tá? Existe aqui uma situação de vitória. A vitória talvez anunciada lá no As de Espadas. Olha a postura desse sujeito. Ele está segurando as 3 espadas que antes estavam fincadas no coração. Eu saí daquela situação dolorosa. Mas eu ainda carrego o peso do pensamento, porque o ser humano nunca deixa de ser razão. A razão faz parte da gente. Existem 2 espadas que estão largadas no chão, são as espadas da dúvida, que também não me servem mais. Eu adquiri certas certezas sobre mim mesmo e sobre o mundo depois da meditação do 4 de espadas. E não tem perigo nenhum, tá? Em ter certos alicerces durante a vida. Tem muita gente, né, que vive daquele discurso, mas a gente não tem certeza de nada, na vida a única certeza é a morte. Claro, a morte é uma certeza. Só que eu tenho que ter certeza de qual é a minha capacitação para a vida, do que eu sei fazer, do que eu não sei fazer. Eu preciso compreender meu propósito para que eu possa evoluir nele a cada momento. Eu preciso entender como é que eu vou servir o mundo cada vez melhor. Eu preciso ter sim algumas certezas, mesmo que seja para depois elas se transformarem. Então, quando eu chego no estágio dos 5 de espadas, é aquele estágio onde eu passei pela ruptura profissional, ou a ruptura de um namoro, de um casamento, de uma relação, não importa. E eu me reergo, porque a partir de um despertar, eu olho para aquilo que me feriu e eu falo, realmente isso não estava me fazendo bem. Mais do que isso,
Depois dessa eu já tô pronto para a próxima. E eu ainda, por conta de ter adquirido uma razão elevada depois de sofrer tanto, eu consigo entender essa equação olhando daqui. E eu consigo, inclusive, derrotar quem me feriu, porque na vida é assim, não é? Existe uma verdade que é, depois que o ferido se levanta, a pessoa que o feriu é que vai ficar mal. Quem acusa alguém injustamente, depois que a verdade vem à tona, é quem fica mal e é quem recebe certo castigo, entre aspas, do universo, né? Tem uma carta do tarô, que é a Roda da Fortuna, que fala disso, a gente vai falar disso quando chegar lá. Mas então é o momento da virada da razão. Mas qual é o problema disso aqui, ó? O problema é uma eventual teimosia. Tá vendo que o adversário tá lá no fundo indo embora, ó, arrasado? A própria pessoa que foi tua adversária, que achou que te derrotou porque te largou, porque puxou o teu tapete, ela percebe que fez bobagem. E ela tá indo lá, ó, se ver com o próprio destino dela. A lei do retorno vai agir. Você não precisa se preocupar. Mas o problema, ó, é se na fase dos 5 de espadas, a pessoa quiser ser vingativa. A pessoa perceber que tá por cima e querer se vingar. Em que situação que isso acontece muito? Ora, quantas vezes eu já não vi, né, gente separada, vamos falar da separação afetiva, que às vezes arruma um namorado bonitão, uma namorada bonitona e já começa a postar em rede social para outra pessoa lá ver, né, para o ex ver, para ex ver, porque quer dar aquela cutucada. Diante de um novo sucesso profissional, quer esfregar na cara do ex-sócio, quer esfregar na cara da outra empresa, das pessoas envolvidas em uma certa situação profissional que não deu certo, que agora eu estou dando certo. Aí, se a gente cai nessa armadilha, ferrou. Porque quem vai estar mandando na gente é o ego e não o propósito. Eu preciso utilizar essas espadas da razão, tá? Simplesmente como uma bússola que vai me dar um novo norte, que vai me levar para um melhor lugar. A grande armadilha é querer retaliar aquelas pessoas que estão indo embora, elas já estão derrotadas. Derrotadas porque você saiu da vida delas, derrotadas porque talvez pessoas e situações tenham sido injustas com você. E só o fato de você ter um esclarecimento e perdoar já faz você ganhar o jogo. Então fica tranquilo, fica tranquila. Dá para entender isso? E aí vale a pena dizer o seguinte, tá? Porque tem gente que fala, perdoar não dá. Dá sim, o que não dá é para esquecer. Eu não tô falando para você esquecer quem te fez mal. Não tem que esquecer, não. Vamos falar de situações extremas, né? Por exemplo, as pessoas da comunidade judaica ensinam, se tem alguém aí pode deixar no comentário, porque eu não sou da comunidade judaica, mas tenho amigos. Ensinam seus filhos sobre os horrores do nazismo. Perdoar não é esquecer. Eu sou negro, eu ensino os meus filhos sobre o racismo, sobre as consequências do racismo, e por aí vai. Isso estamos falando numa dinâmica geopolítica maior, na dinâmica pessoal é igual. Se alguém me feriu, o perdão tem a ver comigo e não com o outro. Só que eu não vou esquecer, não dá para eu confiar em alguém que me traiu financeiramente de uma maneira baixa. Dá para entender? Uma pessoa te rouba, que trabalha com você, que você confiou, você foi lá e depositou um dinheiro. Não dá para confiar de novo, mas perdoe. A pessoa fez porque foi ela que não teve consciência das coisas. Uma traição, você foi traído, você foi traída, seja ideologicamente, seja na esfera do corpo, da sexualidade. Isso é problema do outro, por mais que doa em nós. Então, nessa esfera aqui, ó, lembra do céu? Que em algumas cartas ele está fechado, em outras está mais aberto. Aqui tem uma nuvem que não está nem branca nem cinzenta, ou seja, o céu está azul atrás. Só que você percebe que a nuvem está bem em cima da cabeça do nosso eu vitorioso que carrega as espadas. A gente tem que tomar cuidado para o tempo não fechar. A gente precisa ter cuidado que diante de um esclarecimento, não é? Surge aquela máxima: em terra de cego quem tem um olho é rei. Então você não precisa chutar cachorro morto. Caso você esteja vitorioso, vitoriosa em uma batalha ideal, o meu ex se ferrou, a minha ex se ferrou, agora tá comendo pão que o diabo amassou, tá bom. Se diverte um pouco com isso,
Se diverte um pouquinho com isso, mas depois, sabe, ok. Deixa cumprir com o propósito dele, a lei do retorno vai agir da maneira que deve agir e eu vou seguir o meu caminho. Por quê? Porque esse arquétipo do 5 de espadas tem que te conectar com o mundo material e não com um novo mundo de ruminação de ideias. Aí não vai adiantar nada. Agora eu tenho muitas armas, eu vou para cima. Não. Só que percebe que às vezes eu vou precisar começar, eu vou ter que dar um passo atrás para depois dar 10 à frente. Por isso que eu comecei o vídeo falando como é que está o teu orgulho. Se é um orgulhoso ou uma orgulhosa, porque o orgulhoso não consegue utilizar bem a dinâmica do 5 de espadas. E se não usar bem a dinâmica do 5 de espadas, não consegue o livramento do 6 de espadas, que eu vou te explicar no próximo vídeo. Eu preciso entender por que a empresa quebrou, por que outro relacionamento não deu certo. E eu não posso atribuir culpa ao outro. É o que as pessoas fazem. Ficam reclamando do ex, da ex, fica reclamando da conjuntura, o país estava em crise, o meu sócio... Não, qual é a sua responsabilidade? Aí no 5 de espadas, essa é a meditação do 4. Qual é a sua responsabilidade? Aí no arquétipo do 5 de espadas, você vai entender, ok, para eu não cometer o mesmo erro, eu vou fazer uma terapia para eu ser um homem, uma mulher melhor para minha próxima relação, eu vou ler coisas diferentes, eu vou mudar o meu visual, eu vou estudar mais sobre negócios, sobre administração, caso eu tenha tido um problema fiscal na outra empresa que eu tive, vou estudar mais sobre finanças, porque eu quase perdi o meu apartamento, porque eu não paguei o condomínio, porque eu não paguei o financiamento, perdi o meu carro, para que não aconteça de novo eu preciso ter mais planejamento financeiro. Dá para entender? É um dar-se conta. Diferente do dar-se conta do 3 de espadas, que é o sofrimento. É o a casa caiu. O 3 de espadas é a casa caiu. No 5 de espadas é entender quais são suas limitações. Então, eu tenho dois caminhos. O polo negativo desse arquétipo do 5 de espadas é pegar essas espadas todas e querer enfiar no coração do inimigo. Do inimigo, sei lá quem é o inimigo, né? A outra dinâmica é pegar toda essa racionalidade que está renovada e ir estudar, e ir se reciclar. Depositar a tua inteligência no lugar certo. Curte o vídeo, lembra de se inscrever no canal, deixa o feedback que você quiser, que isso ajuda o vídeo a ser distribuído como o canal é novo, tá? Me ajuda nisso, por favor, sou muito grato a você se você fizer isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.